Esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Enquanto o Justiceiro encara um dos adversários mais fortes que já enfrentou, os vigilantes, que são seus maiores fãs, procuram um ao outro para formarem uma aliança. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos mais um vídeo do matador de caveira no peito da Marvel, Justiceiro, Punição Máxima. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro Saga Bem-vindo de Volta Frank. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e arte final de Jimmy Palmiotti. Foi publicada em 2001 e corresponde à revista Justiceiro Volume 5, número 10 e 11. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Enquanto Frank empacota suas últimas armas para a mudança, uma pessoa bate na porta. E quando ele descuidadamente abre a porta pensando que era Joe novamente, toma um soco bem no meio da cara. Com isso ele cai no chão e Russo se apresenta e pisa na sua cabeça. Em seguida o gigante o pega e bate com sua cabeça na porta. Enquanto isso, na mansão da Mama Gnut, um dos capangas vai até o quarto da patroa e a vê em frente ao espelho se produzindo com o auxílio de algumas máquinas. E quando ele vê a cicatriz na cabeça da velha, fica impressionado. E quando ela pergunta o que o empregado quer, ele diz que o prefeito está na ligação querendo falar com ela e fica segurando o telefone para ela conversar enquanto faz cara de nojo. E quando a conversa inicia, ela informa que em breve um certo prédio da Rua Mott vai virar um matadouro. E quando começarem a gritar, todos os policiais terão de se fingir de surdos. E depois, quando começarem a investigação, o nome dela terá de estar fora de qualquer evidência. E antes de desligar, ela o lembra das fotos comprometedoras dele junto com o comissário em Las Vegas. Em seguida, ela manda o lacaio se retirar e o mesmo fica aliviado por sair dali. Contudo, ela o provoca o mandando lamber suas feridas e ele começa a vomitar. Voltando ao Justiceiro, o coitado continua tomando uma surra daquelas. Entretanto, Russo, que estava se divertindo muito, pula em cima de sua vítima e toma um chute no pior lugar. Mas como o sujeito é muito resistente, rapidamente se recompõe e o ajuda a se levantar, informando que não irá apressar as coisas. Depois ele pede para o Justiceiro dar a melhor porrada nele e o mesmo que já estava segurando uma cadeira aproveita para lhe dar uma cadeirada. Mas infelizmente seu esforço é inútil. Em seguida, o grandalhão diz que é a vez dele e quando ele volta do banheiro, usa a privada para dar uma porrada em Frank. Em outro lugar, a dupla de detetives continua vigiando a mansão da Mama Gnut e Sup começa a chorar. E quando Molly pergunta o motivo das lágrimas, ele diz que é um fracassado que ferra com todos os seus casos e ainda o colocaram para pegar o Justiceiro, que é um trabalho impossível. E depois ainda deu ouvidos ao plano maluco dela, que piorou tudo, pois o Russo e a Mama Gnut irão criar a maior confusão na cidade por causa do Justiceiro e ele com certeza irá ser demitido, ou talvez preso. E se isso acontecer, vão fazer coisas terríveis com ele na cadeia. Em seguida, ele começa a lamentar que a parceira dele é lésbica e nunca irá se apaixonar por ele. E ela diz que nessa parte ele acertou.
Depois ela o manda parar de reclamar da vida e diz que ambos são dois fiascos, pois ele é o tira mais azarado da cidade e ela não quer dormir com ninguém para ganhar promoções. Com isso, os seus superiores estão na torcida para eles fracassarem, além de nenhum deles ter apoio ou aparelhagem. Portanto, a única coisa que eles podem contar é com eles mesmos, e por isso precisam apostar em ideias malucas para conseguirem algo. Diante disso, Sup diz que ela é uma mulher decidida e ela o manda calar a boca e continuar vigiando a mansão. Depois voltamos novamente para a briga e Frank, mesmo estando todo ferrado, consegue desviar da privada. Enquanto o russo diz que gostou dele, o mesmo tira uma faca que estava escondida no sapato e enfia na pança do gigante. Entretanto, ele apenas diz que faca na barriga não é legal. Enquanto isso, em outro lugar, vemos Elite dando um tiro em cada joelho de uma pessoa. Enquanto o sujeito se arrasta, o mascarado informa que vendedores de psicotrópicos não são bem-vindos naquele lugar, pois atrai marginais. Com isso, o traficante começa a implorar para que não o mate, mas o mascarado diz que é tarde, pois invadiu uma bela vizinhança e o mata. Nesse momento, uma pessoa que passava por ali presencia o assassinato e o convida para entrar no carro. Com isso, Elite diz que o conhece da TV e o Sr. Troco pede para ele entrar no carro novamente. E quando o loirinho pergunta o que ele quer, o Máscara Vermelha diz que eles fazem o mesmo trabalho e que eles devem se unir, pois ambos fazem coisas que a polícia não podem ou não querem fazer. Desse modo, o playboyzinho decide entrar no carro. Contudo, pede para sair logo dali antes que alguém o veja naquele carro repulsivo. E o Sr. Troco diz que nem todos podem comprar Porsches. Depois Elite pergunta como o Sr. Troco o achou e ele responde que apenas fez o que os policiais fariam se quisessem pegá-lo, pois apenas ficou na rua onde ele sempre era visto. Em seguida, o Mauricinho pergunta para onde eles vão e ele responde Harlem em espanhol, pois quer encontrar o sujeito das machadadas. E depois que os três se unirem, eles irão atrás do justiceiro original. E por falar nele, a surra continua. Depois de bater com a cabeça no fogão, Frank aproveita para ligar o fogo e desvia de um ataque, fazendo o gigante estúpido se queimar. Com isso, ele fica muito bravo e dá outra porrada no justiceiro. Porém, Frank percebe que o sujeito odeia calor e que não pode se esquecer disso. Voltando à nova dupla de mascarados que já estavam no Harlem, Elite começa a reclamar por ficar passeando naquele gueto nojento e o Sr. Troco diz que ele não passa de um riquinho mimado que sempre sai correndo se o problema não puder ser resolvido com dinheiro. E quando a discussão iria começar, eles veem um homem ferido e decidem parar para ver o que aconteceu. Ao ver que o carro parou, o rapaz diz que o padre pirou de vez depois dele ter confessado que roubou uma loja de conveniência e o mesmo enfiou um machado em seu peito. Em seguida, o maluco com o machado cheio de sangue aparece dizendo que o absolve e Elite completa o serviço. Ao ver aquilo, o padre fica confuso, mas rapidamente reconhece os dois mascarados. E quando Elite diz que só o conhece por reputação, o mesmo diz que seu nome é Hector Redondo, mas pede para ser chamado de Santo. Com isso, eles dizem que o procurou porque tiveram uma ideia, e o padre diz que provavelmente é a mesma ideia que ele teve. Com isso, eles formam uma aliança, informando que é apenas o começo. Voltando à troca de porradas, vemos Frank todo arrebentado no chão e Russo começa a falar que adora os Estados Unidos e é louco pelos super-heróis, pois na Rússia não tem nada disso. Entretanto,
Kessler, sem querer, encontra uma arma caída embaixo da geladeira e se arrasta para pegar enquanto ouve o grandão dizer que irá pegar o autógrafo de vários heróis depois de acabar com ele. E quando ele chega perto do revólver, Russo percebe que ele irá pegar alguma coisa e toma a arma de sua mão no momento em que ele pega. E depois quebra o objeto com as mãos dizendo que aquilo é um péssimo hábito. E quando o justiceiro fica olhando para as balas caindo, lamentando pela oportunidade desperdiçada, o abrutalhado diz que irá começar o segundo round e o arremessa para a saída do apartamento, quebrando a porta de madeira. Ao cair no corredor, Joan e Dave perguntam se ele está bem e Frank pergunta o que eles estão fazendo ali. E eles respondem que pensaram que ele estivesse brigando devido ao barulho, mas não imaginaram que ele estaria tomando uma surra. Com isso, ele manda os dois correrem e Russo diz que irá matar todos os seus vizinhos depois de acabar com ele. Ao ouvir aquilo, Frank manda os dois fugirem e toma outra porrada. E com a força do golpe, ele é arremessado justamente na porta do apartamento do Sr. Bumpo. E quando ele cai em cima da mesa, pergunta para o seu vizinho se a pizza está quente, e ele responde que sim. E no momento em que o Russo aparece na entrada, toma uma pizzada na cara. Com isso, ele começa a gritar de dor e Kessler confirma que sua fraqueza realmente é sua pele sensível. Então ele o derruba e Russo, ainda incomodado com a pizza quente, começa a dizer que irá parar de brincar. Porém, sua decisão chegou tarde demais, pois a ideia de Frank de empurrar o Sr. Bumpo em cima do seu corpo foi fatal para ele. E quando todo aquele peso cai sobre o Russo, o impedindo de respirar, Frank se joga em cima do gorducho para ajudar e diz que logo irá acabar. E depois de um bom tempo naquela posição, Frank pergunta para o seu vizinho quanto tempo já passou. E ele responde que uns 20 minutos. Dessa forma, ele pede para ficar mais 10. E o Sr. Bumpo diz que está tudo bem. Enquanto isso, dentro da igreja, os dois mascarados continuam se desentendendo, pois Elite acha que o musculoso bombado não passa de um comunista chorão que é preguiçoso demais para trabalhar, enquanto o Sr. Troco diz que o Mauricinho só é bem sucedido porque herdou uma galeria de arte do papai. No entanto, o padre acaba com a discussão dando uma machadada na mesa e diz que eles precisam se entender para os três poderem iniciar a campanha vigilante. Porém, o Sr. Troco diz que o engomadinho fascista está querendo impor toques de recolher em bairros pobres e não concorda com isso. E o Elite, por sua vez, comenta que o doido varrido quer atacar bancos como se atirar em um gerente iria impedir o fluxo de heroína para Manhattan. Mas o santo começa a ficar nervoso com aquilo e dá outra machadada ainda mais forte, quebrando a mesa. Em seguida, ele diz que se os dois não entrarem na linha, a ira de Deus irá cair sobre eles. E complementa que se o justiceiro aparecer naquele momento, com certeza não iria concordar em liderá-los daquele jeito. Voltando ao lar do homem citado, Joan e Dave aparecem para saber o que houve e Frank pergunta para o Sr. Bumpo se ele está bem. E o mesmo responde que sim, mas está um pouco confuso. E quando o Speaker Dave pergunta como o justiceiro conseguiu bater naquele gigante, o mesmo responde que ficou bravo. Em seguida, ele diz que irá resolver tudo e pede para eles entrarem em seus apartamentos com a porta trancada e só saírem quando ele for embora. Então, Joan pergunta se Frank vai voltar e ele responde que não. Com isso, ela pergunta como ele faz isso, e o mesmo responde que é o mesmo tipo de decisão que ela precisa tomar em relação a ir morar no interior. Ou seja, apenas ir e pronto. Simples assim. Enquanto isso, no lado de fora do prédio, o sujeito que levou o Russo até ali começa a perceber que ele está demorando enquanto come um doce.
e de repente uma pessoa quebra o vidro do carro e o pega pelo pescoço. Em seguida, ele entra no carro segurando uma sacola e mete o pé, deixando o defunto largado ali com o doce na boca. Nesse interim, Mama Gnut tenta se arrastar no chão, dizendo que um dia irá voltar a andar, e os capangas atrás dela ficam sem jeito. Então ela pergunta se tem alguma notícia do russo, e eles respondem que não. Mas a velha pede para eles acordarem os cozinheiros assim que ele chegar, pois irá trazer a cabeça do justiceiro. E no lado de fora da mansão, a dupla de detetives que se encontravam entediados tentam não dormir enquanto vigiam a casa. Entretanto, Justiceiro passa como um foguete no lado deles e ambos despertam. E quando Sup pergunta se era mesmo quem eles estão pensando, Molly, toda animada, diz que sim e confirma suas suspeitas de que ele iria aparecer para matar a Mama Gnut e torce para ele mandar ver. Voltando à igreja, Senhor Troco sugere que eles devem atacar os bancos, as corporações e os ricaços, pois eles causam a desigualdade e o ressentimento gera crimes. Mas Elite afirma que os verdadeiros inimigos são os traficantes, ladrões, grafiteiros e trombadinhas, pois representam toda a corja que torna a cidade um lixo. Contudo, o santo que tem a mente mais abrangente diz que eles não devem ir atrás de nenhum grupo específico, e sim enfrentar o mal onde ele estiver. Ou seja, ele quer mais é matar geral, pois qualquer tipo de criminoso merece morrer. Em seguida, ele coloca a mão na mesa perguntando se eles estão com ele, e o Senhor Troco diz que concorda, e Elite também o apoia. Com isso, o padre afirma que o justiceiro irá liderá-los na jornada de purificação daquela cidade pecaminosa como em Sodoma e Gomorra. E assim surge o trio de servos do justiceiro que irão tornar a cidade de Nova York um verdadeiro pesadelo para todos os criminosos, o Esquadrão Vigilante. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Justiceiro, Punição Máxima é uma narrativa muito interessante que mostra os pontos de vista diferentes dos respectivos vigilantes, além de nos presentear com uma excelente luta entre o Justiceiro e o Russo. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.